E outra questão é a questão que fala do céu e da terra, né? O espírito e matéria. Então era uma visão que tinha em geral, que o universo teria duas dimensões básicas, digamos assim. Seria uma coisa só, né, como esse dragão dourado, mas assim como esse ser teria o seu espírito, a sua essência, o seu corpo, a sua aparência, também o universo teria essa essência e aparência. A essência é chamada de céu, a gente pode falar da dimensão causal, essencial ou espiritual, e a aparência é o mundo manifestado, que chama de terra. Então isso aí seria uma ideia bem importante, porque o próprio ser humano também teria o seu céu e sua terra, ou seja, a nossa dimensão essencial, a nossa dimensão mais densa. E obviamente que entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito, teria toda uma gradação aí, né? O mundo ia eterna mudança, a aparência e a essência, né? Tudo segue, aqui é uma frase do Xing, né? Tudo segue fluindo, como esse rio, sem cessar dia e noite. Aquele que percebe o significado da mutação fixa sua atenção não mais sobre os entes transitórios e individuais, mas sobre a imutável e eterna lei que atua em toda a mutação. Então eu acho bem bonito aqui, porque é o livro das mutações, mas na verdade ele está falando que dos princípios universais que vão se expressar de maneira dinâmica. E também é uma maneira da gente ver na própria dinâmica da nossa vida o que está por trás deles, né? As essências, as leis, os princípios, né? Então é uma postura muito filosófica. É como se fosse assim na nossa vida não só ficar vendo os fatos em si, mas buscar ver as causas dos fatos. Nosso mundo, nossas ideias, nossos valores, nossa postura ante a vida, ante as situações da vida. Isso ela vai ajudar a gente a ter como se fosse uma linguagem simbólica, né? Eu vejo nas formas um efeito de princípios, de leis, de processos mais sutis. Tem aquela frase do Saint-Exupéry, né? O essencial é visível aos olhos, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Então o que a gente vê é o efeito daquilo que a gente não vê, né? É o efeito das causas. As causas, inclusive, como na cultura indiana tem muito isso também, né? Eles falam do mundo irreal e o mundo real, né? Então, o mundo real seria justamente essas leis, esses princípios universais. O que a gente não vê seria o real. E tudo que a gente vê seria o irreal ou o passageiro. São formas que agora estão desse jeito, mas daqui a pouco já não. Como o nosso organismo, o tempo todo morre célula, nasce célula, né? E a nossa aparência ao longo dos anos vai mudando, né? Então, a aparência é transitória, mas toda aparência reflete leis, princípios, forças, energias, como queiram chamar. Então é uma ideia bem interessante. Só essa ideia já é uma chave para a gente ver a vida de maneira bem diferente. I Ching é um livro tradicional chinês, muito antigo. Ele começou a ser elaborado por volta de 3.000 a.C., até o ano 479. O último comentador, o último organizador do I Ching foi o Confúcio, um filósofo conhecido hoje no Ocidente. O I Ching vai falar o quê? De alguma maneira ele vai estar ligado àquilo que a gente falou dos elementos celestes e terrestres. Ele vai pegar esses princípios da natureza e mostrar como se manifestam. Então ele vai estar ligado ao próprio ciclo da vida, né? Também é chamado o livro das mutações, vai falando de cada princípio e como eles vão ocorrendo ao longo do tempo e se relacionando um princípio com o outro. Esse conhecimento aí foi aplicado em várias áreas. O próprio Feng Shui, que a gente conhece, né, a nível de paisagismo, urbanismo, né? Também na medicina, a acupuntura que a gente conhece, também na estratégia de guerra, nas artes marciais, culinária, caligrafia, poesia. Então é como se fosse uma base de conhecimento que se aplica a tudo. Como está falando de princípios da vida, então qualquer elemento da nossa vida, das nossas necessidades humanas, ele estaria ligado àquilo como um todo. É interessante também que o Feng Shui influenciou o Ocidente desde muito tempo já, né? Tem registros históricos que o matemático Leibniz, do século 17 e 18, ele conheceu o I Ching através de um amigo dele que era jesuíta, que mandou esses registros dessa tradição e disse que isso foi fundamental para ele elaborar a teoria dos números binários, que foi praticamente a base de todo esse conhecimento nosso de computação de dados. Outra influência que teve foi na própria física quântica, com o físico Niels Bohr, né, que também teve esse contato com essa cultura. E é interessante, esse físico, ele botou, inclusive no brasão da família, ele botou o símbolo do Tao, do Tai Chi, e que influenciou a própria física quântica, a própria questão
do átomo, né? A nível atômico já tem essa diferença de potencial dentro dos prótons e dos elétrons, né? Então isso tudo teve uma influência direta aí do Ischim.